Aqui estão sepultados os bandeirantes fundadores de Mojimirim e os primeiros moradores da cidade que faleceram. Esse cemitério era murado. Olha, está mostrando a foto. Esse aqui era o muro do cemitério, que era aqui, ó. Essa dessa casa aqui é onde morava o padre. É onde morava o padre, aqui nessa casa. E aqui era o muro do cemitério. Atrás dessa casa aqui, daí pra lá, era o cemitério. Essa casa seria aqui, mais ou menos? Não, essa casa seria mais ali no meio, mais no meio. Né? Mais perto da Porque a igreja era aqui, ó. A igreja era aqui. A igreja ficava atrás ali da ponta. Esse pedaço era aqui, é a Rua 15. Ô, seu Tório, vira pra nós ter uma fotinho, por favor. Era a continuação aqui da... Tá, passava aqui, né? Ela cortava a praça. Não chegou a cortar a praça, não. Cortou, foi até na metade. Depois que teve um projeto de querer abrir uma rua aqui, assim, foi endireitar isso aqui, né? Mas não foi pra frente, não. Você percebe que essa rua aqui não coincide com essa aqui. Ela tem um pequeno declive. Exatamente. Ela aqui coincidia com a Dr. José Alves. E domingo se exibia a Corporação Musical União Santa Cecília, que era uma das mais antigas do movimento. Principalmente depois da missa das 10. Eles executavam quase 2 horas de valsas, marchinhas, músicas românticas da época. E o povo se deliciava, ficava todo mundo aqui. Nega do cabelo duro tocar, porque agora é proibido tocar essa música, né? Antigamente era essa aí que tinha. É verdade, é verdade. É verdade, O maestro, não posso falar o contrário. era o maestro Souza Brito, que era jornalista, compositor e maestro. Esse busto é de Rui Barbosa, que deu nome a essa praça. É considerado o brasileiro mais inteligente que já existiu. A Águia de Haia, porque numa conferência internacional em Haia, na Holanda, ele deu uma demonstração da inteligência dos brasileiros. Deixou abismado o público. Ele fez uma conferência falando em 4 línguas. Rui Barbosa. Praça Rui Barbosa. Sempre teve esse nome? Não. Primeiro se chamou Largo da Matriz, quando não era arborizado ainda. Largo da Matriz. Depois se chamou Praça da República, depois que foi instituída a República no Brasil em 1889. Depois se chamou Praça Doutor Adhemar de Barros, quando Adhemar de Barros foi governador de São Paulo. Ele fez muita coisa por Mojimirim. Então, em homenagem a ele, deram o nome de Praça Doutor Adhemar de Barros. Mas depois mudou a política, ele saiu fora do governo, mudaram as políticas de Mojimirim, então voltou para Praça Rui Barbosa, que tem uma história curiosa. Diversos nomes teve essa praça aqui, até voltar merecidamente para o nome de Rui Barbosa. Acertem seus relógios. Por favor, venham mais para cá. Acertem os seus relógios. Que horas são? 9 horas. Está vendo aquela sombra? Está em cima do 9. 9 horas. Então esse relógio não falha. É melhor muitas vezes do que os nossos. 9 horas. Então, à medida que o Sol vai mudando de posição, ele vai dando as horas. Relógio solar. Muita gente não sabe o que é. Na verdade, E aqui embaixo é o símbolo. são símbolos, né? Signo do escorpião. É, o signo. Um alerta, viu? Em Mojimirim nós estamos acabando com a arquitetura histórica, transformando em estacionamento, que não diz nada para a cidade. Nada, só transforma a parte urbanística e tira a beleza. Essa rua aqui, Dr. José Alves, é a segunda mais antiga de Mojimirim. Quem foi o Dr. José Alves? O Dr. José Alves foi
advogado, vereador, presidente da Câmara. Foi o primeiro deputado eleito por Mogi Mirim. Sabe quando? 1844, 175 anos atrás. Olha, gente, Mogi Mirim teve numerosos deputados, viu? Um senador. Hoje não tem nenhum. Sabe o último que foi eleito, mojimirense eleito deputado? José Teófilo Albejante, que foi prefeito de Mogi Mirim em 1951. 43 anos que nós não temos mais deputados. Então o que é isso aí? Dispersão de votos, desunião de partidos. Feitas as antigas festividades, né? Era um palanque político, palanque social, né? Palanque cultural, antigamente. Essa ponte toda noite era iluminada, era um espetáculo magnífico, toda noite. Hoje eu não sei se por medida de economia, de energia elétrica, ela não está funcionando mais. Aqui, pessoal, onde está aquele banco, era a frente da antiga matriz de São José, que foi inaugurada em 1751, dia 1º de novembro. Por isso que eu digo, essa é a data oficial de inauguração de Mogi Mirim. Porque pelas leis portuguesas, quando se inaugurava a igreja e rezava a primeira missa, pelas leis portuguesas, era a fundação oficial de uma povoação. Então aqui surgiu a igreja, primeira matriz de São José. Onde tem aquele primeiro banco, aliás, onde tem aquela árvore maior, era o lugar onde estava a sacristia. Sabe quem está enterrado até hoje, que não foram transladados os ossos, naquele lugar? O vigário da época, Antônio Joaquim Cardoso de Vasconcelos. Quem foi ele? Padre José, Rua Padre José. Está sepultado até hoje aí. Como estão sepultados todos esses fundadores e bandeirantes do Mogi Mirim na época. Vocês estão vendo aquela palmeira maior lá no fundo? Aquela palmeira maior, mais alta, lá. Essa palmeira foi plantada no dia 7 de setembro de 1922, no primeiro centenário da independência do Brasil. Em 1928, antes dela ser demolida, que ela foi demolida no final de 1928, para a construção dessa. Então essa aqui é uma missa que teve em homenagem a São José. É uma missa campal. Era uma missa que chama, hoje nós chamamos Missa das 10. Naquela época, o auge das publicidades eram feitas nos bancos. Lá tem muitos bancos com nome de estabelecimentos da época. O comércio construía aquele banco e punha a publicidade dele. Agora, na falta de bancos, a prefeitura colocava todos no mesmo padrão. Esses bancos têm mais de 40 anos. Perdão, é da década de 40. Tem mais de 70 anos. Aqui assim, ó, onde está passando aquela senhora, tá vendo? A cena se deu naquele lugar ali. O padre, o Chay, eu chamava de Limãozinho, até porque ele era meio chatinho, sabe? Eu chamava de Limãozinho. É, Chay, padre Chay, que morreu agora, né? Ele chegou assim para mim e falou: ô Todd, o que você acha pintar essa igreja? E eu falei para ele que está escutando, hein? Ele fica muito bonita, padre, mas a tradição da igreja aqui no Mogi Mirim é tijolinho à vista.
Era assim, é muito mais bonita. Mais bonita. Era mesmo. Essa é a tradição da igreja aqui. Eu virei as Quer dizer, costas. pioraram a parte Eu virei as urbanística. costas pintar na igreja porque disse que ganhou a tinta, porque eles ganharam a tinta. Falei, não é porque ganhou é que vai fazer isso. Essa matriz foi inaugurada oficialmente em 1947. Aquela imagem de São José estava na igreja do Sábado. Veio para cá em procissão com milhares de pessoas acompanhando, quando foi inaugurado em 1947. Essa igreja, o desenho inicial dela, ela teria torres, 2 torres, mas o povo foi contra. Essa igreja teve um consumo de material impressionante. Os arquitetos dela, os engenheiros dela foi um multimilhano. O engenheiro arquiteto Rogério Lauria Pucci, pai do Rogito. Ah, é pai? Pai do Rogito. E 2 italianos que se formaram em Roma. Então essa igreja tem aspectos modernos e romanos, em virtude desse conjunto que os arquitetos da época, multimilhanos italianos, acabaram fazendo. Os 2 estudaram e gostaram desse desenho. Nessa igreja, nós tivemos muitos padres famosos, inclusive Dom Tomás Fargueiro, que fez o meu casamento na época. Ele depois foi bispo de São João da Boa Vista, um homem inteligente. Simples, é humilde. Monsenhor Nardim, que foi o maior orador sacro que já pisou em Brasília. Famoso Monsenhor Nardim. Nessa outra, nós tivemos o Padre José, que foi o vigário que ficou mais tempo à testa da paróquia de São José. Ele ficou 36 anos. Em segundo lugar foi Monsenhor Nora, ficou 34 anos. Os 2 padres que ficaram mais tempo à testa da paróquia de São José do Rio. Ali morou o dentista mais famoso do Brasil. A enfermeira Lima. O apelido dele era Doutor Vinha gente de todo o Brasil, inclusive artistas do rádio, do teatro e do cinema, que vinham tratar dos dentes. Emilinha Borba, Nelson Gonçalves, Tônia Carreiro, exatamente. Aquele que era cancelado, Anselmo Duarte. Então, os grandes, Emilinha Borba, que eu já falei, né? Todos os grandes artistas porque ele era considerado o melhor dentista do Brasil. Esse homem era esportista. Naquele tempo tinha meia dúzia de carros circulando pela cidade, mas já tinha um posto de gasolina. Tem que estacionar. Em cima eles moravam, a família morava em cima, tinha até 2 gêmeas, eu era vizinho ali. 2 casas depois eu morava ali com a minha família. Eu era ainda tinha 2 gêmeas, Yara e Ieda. E a irmã dela, mais ela, Cidinha. E dois filhos, o Toninho e o Zezinho. O Zezinho foi vereador, presidente da Câmara Municipal de Campirim, e era daqueles que não tinha tapa na língua. Vocês estão vendo essa faixa aqui que vai até o final da rua. Inclusive, no monumento do Pracinhas pra cá, até a calçada da rua, essa casa, gente, foi a casa mais importante que Mirim já teve. A casa do Coronel Guedes. Por isso tem o nome, Rua Coronel Guedes. Quem foi o Coronel Guedes? Vou dizer em poucas palavras. Esse homem foi deputado,
foi presidente da Câmara Municipal de Mojimirim. Esse homem inaugurou o Mercado Municipal de Mojimirim, que era o mais antigo do estado de São Paulo. Hoje é uma brinquedoteca, infelizmente. Foi inaugurado esse supermercado em 1º de janeiro de 1870 anos. Olha quanto tempo, se ele estivesse em pé aí. Foram tirados os agricultores, né, de dentro do supermercado, puseram na rua e abriram uma brinquedoteca que só atende coisas agendadas. Bom, então essa casa do Coronel Guedes, barão de Pirapipingui, hospedou nada mais, nada menos, por 3 vezes, 1875, 1878 e 1886, D. Pedro II e a corte imperial. A imperatriz Teresa Cristina, que era italiana de Nápoles, a princesa Isabel com seu marido Conde D e os 3 filhos do casal. E o príncipe Augusto. Então essa casa hospedou por 3 vezes. Eu cheguei a ver quando era criança, com meus 8, 9 anos, essa casa em pé. Tinha 8 quartos, 4 salas e um banheiro. Nesse ano, a primeira assembleia de acionistas da fundação da Companhia Mujana. Foram feitos os estatutos iniciais. Eram 18 componentes. 15 de Mojimirim, que eram fazendeiros do café, especificamente, que eles precisavam escoar a produção. Antes era em lombo de mula e carro de boi. Então isso aí dificultava muito até chegar ao Porto de Santos. Então eles tiveram a ideia de fundar a Companhia Mujana. Então eram 15 mojimiranos, fazendeiros de café, 2 campineiros e 1 de amparo. Então a maioria era mojimirano. Por isso que essa estação, a Companhia Mujana, tem o nome de Mogiana. Porque nasceu em Mojimirim, não nasceu em Campinas, não nasceu em Amparo, nasceu em Mojimirim. E o primeiro presidente quem foi? Antônio Queiroz Teles. Quem foi o Antônio Queiroz Teles? Alguém sabe? Ele não. Pô, mas vocês andam todo dia para nessa rua, todo dia o comércio para fazer compra. Pode ir para Parnaíba. Né? Para jogar na lotérica, nas lojas de R$1. Né? Todo dia vocês andam. Rua Conde de Parnaíba. Ele era o Conde de Parnaíba. Nasceu em Jundiaí, mas morreu em Mojimirim. Ele foi um dos maiores cafeicultores dessa cidade, de Mojimirim. Mojimirim chegou a ter 16 milhões de pés de café. Era o celeiro do estado de São Paulo, junto com a cana-de-açúcar, com o algodão. Né? Era o maior criador de suínos, de porcos do estado de São Paulo. Era o maior fornecedor de mulas, que naquele tempo usava as mulas para transporte, do estado de São Paulo. Então essa casa aqui foi a primeira sorveteria de Mojimirim, do pai do Genário Botelho, o senhor João Botelho. 1922. 1922. Extraordinária, infeliz, uma tradição de Mojimirim que foi perdida. Ela existiu entre os anos 40 e 60. O que era o Fulton? Fulton em inglês quer dizer giro. Então, as mulheres, vamos dizer, por favor, fica meio de frente para lá. As mulheres ficam de frente, as mulheres ficam de frente para lá. A mulher vai Faz uma fila de frente para lá. Todas as mulheres, de frente para lá. Todas. E os homens, era o contrário. Os homens ao contrário. As mulheres de frente. Os homens de frente para lá. Eu estudava à noite e eu via toda a noite o filme. Ali eu conquistei minhas primeiras 6 namoradas. Mas encontrei aquela finalmente que foi minha esposa, é a minha esposa.
como funcionava o ponteiro. Então, as mulheres foram lá e os homens olhando para lá. Se cruzavam. Então ali existia paterna, uma piscadinha daqui, uma selinha de lá, um convite para ir no cinema. Não é? Então surgia aqui quantos e quantos casamentos como o meu surgiram aqui no Putem, no Giro de Mojimirim, uma tradição que se perdeu no Giro. Quer ver um casal que se conheceu aqui? Ele estava hospedado no Hotel Municipal, onde é o Banco do Brasil. Ele era um viajante da loja de Ferrari. Ficou conhecendo a namorada dele, que depois se casou com ela. Ela era filha de um grande jornalista, Francisco Piccolomini. Maria. Sabe quem é? Maria Piccolomini, ela é professora de coral, de piano. O Arthur Azevedo, de cima, lá porque era um sobrado, ele olhava na janela e viu essa moça, ficou apaixonado do cara. Aí veio participar do Futem, onde começaram o namoro. Municipal de ficava a casa do Barão de Sintra, Antônio Joaquim Silveira Sintra. Tinha 4 estátuas em cima, né, na parte de cima, simbolizando as 4 estações do ano. Estátuas de tamanho natural. Infelizmente, depois que foi demolido, as estátuas subiram. Alguns dizem que estão no jardim de Ribeirão Preto. Outros falam que estão em outro lugar. Não se sabe. Então, o Barão de Sintra foi o maior exportador de café do Brasil entre os anos de 1978 e 1892. Ele tinha diversas fazendas. Era um dos maiores cafeicultores de Mojimirim. O maior cafeicultor foi o Conde de Parnaíba. Sabia? Esse monumento é o monumento a Chico Venâncio. Chico Venâncio foi deputado, prefeito de Mojimirim, um dos mais famosos políticos brasileiros, mojimiranos, do início da década passada, aliás, do século passado. Chico Venâncio, um dos filhos dele, morreu na Revolução de 32. Chiquito Venâncio, tem nome de rua. Chico Venâncio, nome de rua. Esse homem foi o político mais estimado pelo povo de Mojimirim, porque ele fazia tudo pelo povo. Quando teve aqui a epidemia de febre amarela, faltavam médicos, os médicos fugiram da cidade com medo de contrair a febre amarela, não cuidavam. Só ficou ele e um médico aqui no Mojimirim. Então o que ele fez? Ele era um enfermeiro e prefeito ia ajudar o médico. Então isso aí criou uma amizade com o povo de Mojimirim tremenda. Esse homem aí foi um dos políticos mais importantes de Mojimirim. Onde nasceu o jornal A Comarca em 1900. Casa Cardona, era dos irmãos Passinho e do Francisco Piccolomini. Era o pai. Tá? E o tio do meu pai. O meu bisavô era Giacomo Piccolomini, que veio de Treviso, na Itália. Eu tenho uma fotografia de toda a família, eu estou lá de perninho de marinheiro, 4 anos de idade nessa fotografia. Ele completou 80 anos, então tirou a fotografia da família, como era a tradição na época. Então aqui era a Casa Cardona, né? Depois a Casa Cardona fechou, transferiu para outro lugar, o jornal A Comarca, né? E tinha um projeto aqui de erguer um edifício com 10 andares, seria o maior da região, com exceção de Campinas, seria o mais alto da região. O edifício Caiapó, em homenagem aos índios caiapós que habitavam antigamente no Mojimirim. Quem fez o projeto é um homem mojimiriano que tem nome de uma avenida importante em Campinas, Lix da Cunha. Engenheiro Lix da Cunha, de Mojimirim,
e tem nome. Ele é considerado pelos historiadores de Campinas como o homem que construiu os primeiros arranha-céus. Arranha-céu é difícil alto, né? De Campinas. O construtor de Campinas, eles falam. O Mogi Mirim. Nós estamos diante do edifício mais antigo da cidade de Mogi Mirim. Ele é do século XIX. Eu estou fazendo o levantamento histórico dele, cheguei até o ano de 1915, mas eu quero ir mais para frente, para trás. Né? Então, segundo os dados históricos, aqui morou o Dr. João Sertório, que foi advogado, foi vereador, e foi um dos 4 componentes da Comissão Libertadora dos Escravos no dia 4 de março de 1888, 70 dias antes da Lei Áurea. Hoje ele pertence a 2 filhas herdeiras do médico Dr. Antônio Alvejante. Está fechado, né? Mas merece uma restauração. Porque é difícil. Sobre outro ponto histórico de Mogi Mirim. Estão vendo essa rua aqui? Rua Marciliano. Quem foi o Marciliano? Marciliano Ribeiro Pinto. Foi vereador, foi um grande cafeicultor, tinha muita plantação. Né? Esse homem construiu a primeira capela da Santa Cruz, lá onde está a matriz hoje. Agora, essa rua foi aberta, sabe por quem? Por Pascoal Moreira Cabral e o segundo Anhanguera, os bandeirantes fundadores de Mogi Mirim. Foi aberta em 1719, a rua mais antiga de Mogi Mirim. E vocês estão concentrados no lugar onde nasceu Mogi Mirim. Aqui? Nessa esquina. Aqui nasceu Mogi Mirim. Em 1719, quando os primeiros bandeirantes deixaram algumas pessoas aqui morando em Mogi Mirim, tinham umas choças, umas cabanas feitas de taipa, onde eles se hospedavam. Por quê? Para quando a bandeira voltasse de Minas e de Goiás, tivesse mantimentos aqui, uma parada para mantimentos, né? Então eles criavam gado, que era lá nesse alto lá do Teomar, né? 22 de outubro, eles criavam gado, usavam a água do córrego Santo Antônio, tinha a antiga biquinha, que hoje não tem mais, que taparam a biquinha, onde se abastecia de água potável. E eles tinham aqui diversas cabanas, como eu disse, feitas de taipa. Vocês sabem o que é taipa? Taipa, o que eles faziam? Tinha muita madeira, Mogi Mirim estava envolta por uma floresta, uma grande floresta, que ia de Jundiaí até Mogi Mirim. A floresta do Boigi, chamavam os índios, a floresta do Boigi. Por isso que nasceu o nome Mogi, uma corruptela de Boigi, Mogi, Rio das Cobras. Depois é que o povo, não foram os índios que acrescentou o nome de Mirim, porque tinha Mogi Guaçu, grande Rio das Cobras. Então falaram, tem o Mogi Mirim, pequeno Rio das Cobras. O Mirim foi acrescentado pelo povo. Bom, então o que aconteceu? Aqui em 1719 eles eram muito religiosos, bandeirantes. Rudes, mas religiosos. Tanto é que eles andavam sempre com 2 frades, né? 2 freis, né? Para ofícios religiosos, essa missa, né? Porque estavam na mata e poderiam morrer de uma hora para outra, por muitos morriam. Então os padres ordenavam os corpos. Então foi erguida uma capelinha aqui. Era uma casa simples, que não tinha nenhum altar definido. Era apenas uma cruz interna. E aqui, antes de partir para os sertões, eles assistiam missa. E esses 2 freis frades rezavam. Né? Aí eles partiam para Minas, Goiás. Sabe onde ficava a estrada deles? Era a Avenida 22 de Outubro,
depois eles torciam para a direita e iam passando perto do cemitério atual. Aí pegava um caminho que ia até a cachoeira de cima, onde tinha uma passagem natural de pedra, onde eles passavam, né? Ali tem sido encontrado muito material do tempo dos bandeirantes. Teve um farmacêutico da época, pai do Dr. Oscar Faria, encontrou uma moeda de 1699 de prata do tempo dos bandeirantes. Acho que na pressa de atravessar o rio perderam a moeda. E como ali foi encontrada uma caçamba que está no museu funerária dos índios Caiapó, desse tamanho, que está no museu, né? E ali existia um cemitério indígena, na cachoeira de cima. Então, pessoal, aqui nós encerramos essa excursão histórica por Mojimirim, no ponto onde temos a rua mais antiga e o ponto onde nasceu Mojimirim, com a primeira capela erguida pelos bandeirantes em 1719, pelo bandeirante Pascoal Moreira Cabral. Depois veio Bartolomeu Bueno da Silva. Você sabe quem foi ele? Não. O segundo Anhanguera. Era filho do primeiro Anhanguera.